Fala aí galera, beleza? Quem fala é o Prof, trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje, mais um videozinho. E hoje vamos falar sobre os itens físicos, né? Os itens que estão na aba de físico. Se vocês escutar um pouco minha voz diferente, é que eu tô chupando bala house, porque pra gravar você vai precisar de voz, né, pessoal? E você sabe, o pessoal que grava às vezes fica sem voz, é meio complicado, né, pessoal? Então vamos lá. Uma coisa que eu não falei do outro vídeo, a gente tem aqui duas abas, né, que o jogo nos recomenda, que são os itens principiantes e os itens aí avançados, que é os principiantes são itens que você pode fazer eles quebradinho, vão te dar algumas coisinhas muitas das vezes, né? E isso aqui é muito importante se citar, né? Como vocês estão vendo, a gente tem uma série de itens principiantes que dão efeitos diferentes. Vamos lá. A gente tem o que eu chamo extremo principiante, que são a adaga, espada de ferro, manopla pugilista, a foice vampírica, a lança da agilidade, a lâmina do trovão e a garra furiosa, tá? Eles são considerados, que eu considero eles, como que eu posso dizer? Eles são itens extremo principiante, porque eles não têm passiva. Se você for analisar eles só te dão alguns status. Eles custam em torno de 200, acho que é, deixa eu colocar aqui. Você basicamente, tipo assim, vamos colocar que geral custa em torno de 300 de ouro, né? 290 a 500 e pouquinho. Mas vamos lá, esses itens aqui são que estão te dando status. O que eu acho engraçado é que a lança da agilidade é uma das melhores pra vocês fazer. Porque ela basicamente dá 10 ataques físicos e 700 de recarga. 700 de recarga nesse jogo é roubado. E aí nós temos os itens avançados, que são a espada da tempestade. A espada da tempestade não tem passiva, mas aí arma solar. Já tem a passiva da mutilação, que dá lentidão nos inimigos sem você certa habilidade. Espada gêmeas de destruição, que dá... ela não te dá passiva nenhuma, mas ela te dá bastante coisa. O meteoro, que te dá passiva de perfuração 60 de perfuração física. A lança veloz, que te dá 40 de ataque básico, de ataque. A alma de sangue, que recupera 400 a 610 de vida. Quando a própria vida cai a menos de 30%. Temos aí o arco celeste, que tem a passiva cisão, né? Que é a penetração. É 10% de penetração. É 10% de penetração de armadura, né? Que dobra para bonecos à distância. Você vai fazer esses itens no começo do jogo e depois você vai chegar nos itens avançados. E vamos lá. Vamos começar com o item mais meta dos meta. Esse item aqui para os campeões de dano físico é absurdo, que é o Machado do Tormento. Ele tem uma descrição bem engraçadinha, né? Que é eficaz contra frágeis, só que isso é mentira, tá? Isso aqui é eficaz contra tanque também. Por que isso aqui é eficaz? Por causa da passiva dele, né? Então, pessoal, voltando a falar, eu tive que dar uma pausa rapidinha aqui, né? Porque, você sabe, né? Garganta tá ruim. Não é que ela tá ruim, mas é que ela tá meio cansada, né? Então, voltando a falar, basicamente o item meta dos metas. Esse item aí é bom. Eles falam que é contra alvo frágil, mas esse negócio é bom contra tanque. E ele tem por quê? Vamos lá. Quem que faz esse item? Lutador. Por que lutador? Simplesmente olha o que o item tá te dando. Em status, o item ele tem um custo de 2.900, que significa é um item consideravelmente até que caro. Mas ele te entrega muita coisa boa. Ele tá te entregando 85 de ataque físico, que é bastante coisa, 10% de redução de recarga, que é bastante coisa, e 500 de vida máxima. Aí ele tem a passiva Romper. Aumenta a perfuração física em 68 a 180. Pra quem não tá entendendo, basicamente esse item aqui, ele tem uma passivinha bem simples.
Que de simples não tem nada e é uma baita da sacanagem. Que é basicamente ele te dá penetração de armadura flat, uma coisa que é muito, muito forte, tá? Por isso que eu falo, esse item aqui é bom contra tanques. E o mais importante, ele comba com qualquer item de penetração de armadura, já que a passiva dele, isso aqui é uma coisa muito importante se citar. Passiva igual se anula. Tá? Passiva igual se anula. A única passiva que ela vai tipo falar assim pra você, essa passiva funciona com essa passiva. Lembrando, passivas iguais se anulam, tá? E ele tem a passiva mutilação, que é acerto de habilidades causam lentidão ao primeiro herói inimigo atingido em 10% por 3 segundos e tem 8 segundos de tempo de recarga, tá? Mas voltando ao que eu tava falando, por que esse item é o método dos métodos? Como eu falei, esse item aqui é bom contra tanque, esse item aqui é bom contra boneco papel, principalmente contra boneco papel. Ele te dá muito atributo, tá? E muito atributo bom, porque ele te dá 85 de ataque, falei, é bastante coisa. Redução de recarga sempre é bem-vinda. E a Tiny aqui enchendo o saco, por padrão nos vídeos, né? E 500 de vida máxima, que é bastante coisa, até muito bom esse item aqui. Quem que faz ele? Lutador. Lutador, porque lutador ele usa skill, ele usa auto-ataque, ele não vai bater em tanque, lutar contra boneco tanque, ele vai bater em boneco papel. Os lutadores fazem muito isso aqui e alguns atiradores. E que atiradores seriam esses? O Soyou, né, o famoso franco atirador, o Long, que é um atirador mais baseado em skills, e como é que fala? E a Consorte U, que também é uma atiradora. Você pode fazer uma build mais focada para auto-ataque ou uma build focada mais para dar dano na primeira habilidade. E meu amigo, essa habilidade machuca. Esses são os principais campeões que fazem aí o Machado do Tormento. No caso, que são fora os atiradores. Lâmina Eterna. A descrição dela já fala bem o que ela faz, né? Que é dano crítico alto. E vamos lá, ela custa 2.140, que é até que uma quantidade de status, um valorzinho meio pesado, né? É um itemzinho até que carinho. Mas aí a gente vai pra passiva dela, né? Que é sem descanso. Ela ganha na passiva 20% de dano crítico a cada 2% de chance de acerto crítico. Aumenta o dano crítico em 1. Traduzindo, além de te aumentar em 20% do dano crítico, porque pra quem não sabe, crítico é 100% do dano a mais, então você tá tecnicamente dando o dobro de dano quando você crita. A cada 2% de chance de acerto crítico, você ganha 1% no teu dano crítico. Tá dizendo, só esse item aqui, ele tá te dando, pessoal, 30% de crítico a mais, tá? Só que em compensação, ele chega até 50%. Então você vai chegar até 150% no seu dano crítico por chance de acerto crítico, tá? Isso aqui é importante muito a se citar. Quem que faz esse item? Boneco que quer dar acerto crítico. Quem faz eles? Os atiradores e alguns lutadores de alto ataque, tá? Isso aqui é importante citar. E Lubu faz ele. O Lubu? Mas o Lubu... Então, vou explicar uma coisinha que o pessoal não sabe. A chance de acerto crítico, ela só afeta habilidades que falam que podem critar. Né, ela tem que ter na descrição que essa habilidade pode causar acerto crítico. E mais importante, auto-ataque. E uma coisa que o Lubu pode fazer é dar auto-ataque. E quando ele crita e ele tá com a passiva estacada, é crítico em dano verdadeiro. Traduzindo, um Lubu que ia te dar uns 1000... Vamos falar assim, colocar um Lubu que ia te dar uns 1500 de dano, ele te dá uns 3.500 de dano brincando, entendeu?
no auto-ataque, não só nas skills. Então, tipo assim, uma build que eu até que faço bastante no meu Lobozinho, de vez em quando, que é uma build pra que, tipo assim, você acerta a sua skill e você não fica dependente só da sua skill, tá? Mas qualquer coisa que possa critar, você faz esse item aqui, que vai ser muito bom. Vamos lá, Foice das Sombras. Críticos reforçam a velocidade de ataque. A descrição dela, né? E aí vamos para os status. Statão, valor 1950. Não é um item caro, né? Não é tão caro, mas ainda é tech um pouquinho. Aí ele te dá 35 de velocidade de ataque, que é bastante coisa. 25% de chance de acerto crítico, que é bastante chance de acerto crítico. Normalmente os itens eles te dão menos, tá? Se eu tiver certo, acho que a Foice das Sombras é o item que te dá mais chance de acerto crítico. 5% de velocidade de movimento. Ele tem a passiva Tempestade. Aumenta o dano de ataque básico em 40 após um acerto crítico. Aumenta a velocidade de ataque em 20 e a velocidade de movimento em 5 por 3 segundos. Traduzindo, toda vez que você critar com esse item aqui, você vai ganhar mais velocidade de ataque, então você vai bater mais rápido e você vai ter mais move speed, você vai correr mais. Quem faz isso aqui? Qualquer boneco que queira fazer acerto crítico, pessoal. Lembrando, normalmente quem vai fazer isso aqui são atiradores, alguns lutadores que são mais baseados em auto-ataque e alguns junglers baseados em crítico. Alguns, tá? Não são todos. Por causa dessa passiva dele aqui, acaba sendo muito, muito bom, tá? Antigamente eles faziam uma buildzinha onde eles faziam esses dois itens aqui e não faziam uma botinha, tá? Porque esses itens aqui dão velocidade de movimento, né? E acabava sendo que, como eles dão velocidade de movimento em porcentagem, eles acabavam sendo um pouco melhores do que você fazer a botinha, tá? Mas hoje em dia não compensa mais fazer essa build. Próximo item, Apocalipse, né? Reforço no dano de ataque básico. Esse item, vamos falar, ele até que é bem salgado, tá? 2.160, né? Que ele custa, 2.160. E ele dá os seguintes atributos: 60 de ataque físico, 30% de velocidade de movimento e 10% de roubo de vida. Ele é bem salgadinho porque ele tá te dando, mas aí ele entra a passiva dele que basicamente compensa tudo, que é a passiva Destruição. Ataques básicos causam dano físico extra equivalente a 8% da vida atual dos alvos. Traduzindo, quem faz esse item, pessoal? Atiradores e bonecos que usam auto-ataque e querem dar dano em tanque. Tem coisa muito resistente no time inimigo? Esse item é perfeito. Eu vou dar o melhor exemplo de quem usa esse item, é o Lee Sin. O Lee Sin vermelho basicamente é um dos itens core dele. O Fuse é também um item core dele. Para quem quer dar dano, pessoal, esse item aqui é maravilhoso. Como eu falei, alguns lutadores que usam auto-ataque fazem esse item. E isso aqui é muito importante. Alguns, e quando eu digo alguns, sim, são alguns atiradores, porque a maioria dos ADCs faz esse item de acordo com o jogo, tá? Próximo item é a Adaga Relâmpago. Sequência de raios no ataque básico. Vamos lá, ele tem um custo até que legal, 1840. 30% de velocidade de ataque, 8% de velocidade de movimento. Passiva, Centelha. Ataques básicos causam 40 a 82 de dano mágico extra. A cada 3 ataques básicos libera uma sequência de raios que causa 140 a 420 de dano mágico. Para que quem faz esse item são os atiradores. E alguns lutadores que, como eu falei, Lee Sin faz esse item, Lee Sin vermelho, e o Fuse por conta que são bonecos baseados em auto-ataque. Normalmente são muitos atiradores e principalmente atiradores que abusam muito de efeito de contato, tá, pessoal? Esse item que é bem legalzinho, dá bastante dano, ajuda bastante muita gente, tá? Esse item é legal. Próximo item, Lâmina Sangrenta. Roubo de vida físico, né? Isso aqui é importante citar, pessoal. Presta atenção, pessoal. O valor do item, 1.800 de ouro. É bastante coisa? Não. É um item muito barato. E aí ele tem a passiva dele, né? Vamos falar da passiva dele, Reanimar. Recupera de 400 a 610 de vida
em 5 segundos, quando a vida cai a menos de 30%. Bom, só pela passiva, o valor do item tá muito bom, mas aí a gente vai pros status. Te dá 100 de ataque físico, 25% de roubo e de vida e 500 de vida. Pessoal, basicamente esse item, ele te ajuda e te dá um sustento absurdo, tá? Esse item te dá muito sustento. Quem vai fazer esse item normalmente são os atiradores e lutadores que usam auto-ataque. Mas para quem não tá entendendo, isso aqui é importante citar, alguns assassinos fazem esse item, tá? Porque te ajuda um pouco no sustain. E olha ali, ele está te dando 100 de ataque físico, é bastante coisa. Normalmente quem faz é assassinos específicos que fazem esse item. E os atiradores. Principalmente porque esse item aqui ele é muito bom para assassino e para lutador e para atirador, já que tem essa passiva reanimar e ele te dá a vida, né? Então significa, acaba sendo muito bom esse item. Ele te ajuda um pouco e dá sustento. Vamos aí para os itens, digamos, os itens mais caros do game. Alvorada. Ótimo para atiradores pela sua própria descrição. E vamos lá. Ele custa 2.760. É caro, tá? Esse item é caro. Aí, ele te dá 50 de ataque físico, 35 de velocidade de ataque e 10% de chance crítica. Ele tem a passiva dele exclusiva, que é a cisão, que dá perfuração física em 15%. Só que esses 15% dobra para atirador. Ele tem a passiva alvorada, que o dano de ataque básico é mais 50 e basicamente esse item aqui, ele é muito caro. Mas ele se paga. Se você dá auto-ataque, se você é atirador, esse item é pra você. Basicamente não tem por que você não fazer esse item. Porque ele, no seu ataque básico, lembrando, agora, se você é um atirador que usa muito skill, você não vai fazer esse item, tá? Por quê? Cara, se você é um boneco de auto-ataque, você vai fazer esse item. Cara, ele tá te dando 30% de penetração de armadura no seu, por você ser atirador, e ele tá te dando 100 de dano físico extra no seu auto-ataque a mais. Fora os 50, então tipo assim, se pra você que é um atirador, esse item tá te dando 150 de ataque físico no seu auto-ataque. O velocidade de ataque ajuda. É 35%, é bastante coisa. Tem penetração, cara, esse item é pra atiradores. É muito forte pros atiradores. Acaba sendo realmente bem quebrado, tá? Então esse item, ele foi feito pros atiradores. Próximo item aí, basicamente, foi feito pros assassinos, que é o destino anula o dano fatal. Tem um custo até que legal, 1.900, não é um item caro. Ele te dá 60 de ataque físico e 5% de redução de recarga. É meia boca, tá? Esses atributos dele acabam não pagando o valor do item. Mas se você for ver a passiva dele, Cortina das Trevas, é o que paga esse item. Quando recebe dano fatal, em vez de morrer imediatamente, você ganha um efeito de invencível e 30% de velocidade de movimento por 1 segundo. E se você for um campeão à distância, esse efeito é cortado pela metade, tá? Você vai ganhar 0,5%. No caso, em vez de ser 1 segundo, você vai ficar 0,5%. Você vai ficar meio segundo com velocidade de movimento extra. E aí ele tem 120% de dano, tempo de recarga, 20 segundos de tempo de recarga. Esse item aqui é basicamente composição explosiva no time inimigo, eles vão tentar chegar a te explodir e te levar. Basicamente esse item corta isso, tá? Ele impede que você seja literalmente estourado. Quem gosta de fazer esse item, assassinos de engage, lutadores vão fazer esse item também, que tem que engajar. Alguns raros tanques fazem esse item, raros magos fazem esse item. Esse item basicamente serve pra todo mundo, só que muito pouca coisa faz esse item, tá? É mais dos assassinos, é mais focado pelos assassinos de engage. Que é aquele assassino que tem que startar a fight. Esse próximo item aqui é bem interessante, Espada Mestra, melhora de ataque básico. Lembrando, isso aqui não é feito para boneco de auto-ataque. Isso aqui é feito para boneco de skill, porque isso vai te ajudar a te dar mais dano. Vamos lá, valor 2.100, não é tão caro, o item tá aqui legalzinho, baratinho até. E ele tem os seguintes atributos: 80 de ataque físico, 20% de chance de acerto crítico, 500 de mana máximo e 500 de vida máxima.
Pô, só pelo que ele tá te entregando, pelo valor dele, ele já tá se pagando. Porque ele tá te dando muito, mas muito atributo mesmo. Mas aí entra a passiva dele, que é a selvageria. Lançar uma habilidade aumenta a velocidade de movimento em 12% por 2 segundos. E o dano físico do próximo ataque básico, lembrando, ó, ele aumenta o dano físico do próximo ataque básico em 5 segundos. Aumenta o ataque básico dentro de 5 segundos em 80% do ataque físico. O que significa que quanto mais dano físico você tiver, mais dano você vai dar nesse ataque bufado. Quem que quer fazer isso aqui? Normalmente quem vai fazer esse item são os lutadores e os assassinos, mas os atiradores também podem estar fazendo esse item. É um item muito bom até para alguns atiradores, principalmente atirador que usa ataque básico. Por quê? Porque você vai lá, usa uma skill muitas das vezes para te dar algum apoio. E vai ser muito, te ajuda. Vou dar bons exemplos. Lady Sun, você vai gostar de fazer esse golpe. Laura, porque ele buffa o auto-ataque. Não, Lady Sun, ela tem o dash que buffa o auto-ataque dela. Que já é auto-ataque bufado. A Laura já tem a primeira habilidade que buffa o auto-ataque dela. E faz ela pular parede. O Houi tem a primeira habilidade que buffa o auto-ataque dele. E ele tem que usar uma skill, então tudo que usa skill e vai dar um ataque, você pode estar usando. Lembrando, esse item aqui acaba sendo muito bom, porque se você precisar correr, a medida das vezes você dá uma skillzinha da lentidão, você vai correndo com o buff desse item. Esse item é muito bom, fora que ele te deixa mais resistente, por isso que ele é muito feito para quem? Para lutadores que usam skill auto-ataque, assassinos que usam skill auto-ataque, e alguns atiradores que usam skill auto-ataque, tá, pessoal? Presta bem atenção. E claro, tem que chegar nos itens. Lembrando, agora que essa situação minha, passiva cisão tá de novo aqui. Itens que tem a passiva cisão se anulam, tá? Então você não pode fazer esses dois itens aqui. Mas tu pode fazer muito bem uma alvorada com um machado, porque eles não tem a passiva cisão e sim a passiva romper. Tanto que, ó, esse item aqui eu já aponto, ó. Forja dos Sonhos Tempestade, você não pode fazer junto com o Machado de Tormento, porque ele tem a passiva aí, romper, tá? Vamos lá. Quebra estrelas. Custa 2,100. Te dá 80 de ataque e 10% de ação de recarga. Esse item ele fica meio na média, mas aí entra a passiva de decisão, que basicamente faz com que esse item, o valor dele vale a pena, que é o 40% de penetração física. Quem faz isso aqui é assassino, tá? Assassinos e lutadores vão fazer esse item. Esse item é feito para eles. Lembrando, isso aqui é importante, lembrando, atirador pode fazer esse item? Pode. Até que para os atiradores esse item é muito bom. Porque ele te dá 40% de penetração. Tipo assim, é um tanque muito bruto, faz esse item em vez do alvorada. É claro, o alvorada ele vai te dar mais dano do que esse item aqui vai te dar. Então acaba sendo aquele ponto. Mas esse item aqui acaba sendo muito, muito bom, tá? É feito para dar dano em tanque, principalmente se você é lutador assassino. Destruidor, basicamente quem faz esse item é assassino. E alguns lutadores que deem muito dano. Ataque de alto dano, basicamente é a função dele, né? Porque esse item, ele custa 2.680, é um item caro, tá? Ele lembra bastante até que a Alvorada. A Alvorada, se tiver certo, acho que é o item mais caro do jogo. E aí ele tem a passiva, que é o Destruidor, causa 30% de dano físico extra a inimigos com menos de 50% da vida. Quem que vai fazer isso aqui, como eu falei, são assassinos e lutadores com alto potencial explosivo. Se o seu é lutador, ou se você é um lutador e você tem muito potencial explosivo, você faz esse item. Tá? Isso aqui é muito importante ser citado. Quem vai fazer isso aqui são lutadores com potencial explosivo e assassinos, tá? Raramente a DC vai fazer isso aqui porque não vale muito a pena, tá? A menos que ele seja de último item e tenha espaço na sua build. Isso aqui é bem importante. Forjado em Sonhos Tempestade. Acúmulo de perfuração de ataques básicos.
ué, o que esse item faz? Esse é um item que também, ele é mais focado pra... ó, isso aqui é importante, não usem assassino, esse item não é pra assassino, tá? Esse item é focado pros atiradores e para lutadores de alto ataque, tá? Ele tem 60 de ataque físico, 65 de ataque físico, 25% de velocidade de movimento. Ele custa 2.900, já é um itemzinho mais ou menos, ó, só pelos atributos dele. Aí ele tem duas passivas que acabam compensando isso. A primeira passiva dele é a romper. Ataques básicos, ó, acerto de ataques básicos concedem de 40 a 90 de penetração física. Lembrando, penetração flat por 3 segundos e acumula até 2 vezes. E tem a passiva Tempestade. Usar uma habilidade concede um reforço de 35% da velocidade de ataque por 5 segundos seus próximos 3 ataques básicos. E ele tem 3 segundos de tempo de recarga, tá? Basicamente, usar a habilidade e dentro de 5 segundos os seus próximos 3 ataques básicos vão sair mais rápido, tá? Focado, no, como eu falei, em atiradores e lutadores de alto ataque. Forjado em sonhos, perfuração do céu. Esse item basicamente eu não vejo ninguém fazendo. Esse item, ele já é o que a gente chama de item ativo, tá? Que existem os itens ativos. E o que eu acho engraçado desse item é que esse item, ele não recebe melhoria, tá? Forjado em sonhos, perfura o céu. Repulsão no ataque básico. Tá, você já fica, ué. Vamos lá. Ele custa 2.130 de ouro. Ele te dá 6 de ataque básico, 10% de chance de acerto crítico e 80 de vida máxima. E ele tem a passiva aí, quebra de armadura. Ataques básicos e habilidades reduzem a armadura do alvo em 10% por 2 segundos. É mais um item focado em dar dano em tanque. Só que ele tem um ponto, ele tem um porém, meus amigos. A ativa dele que é perfura o céu, melhora o seu próximo ataque básico. Repele os alvos causando 50% do seu dano físico como dano físico extra. A repulsão funciona apenas para heróis à distância. Pra quem não tá entendendo, sabe aquele maluco que ele fica só pulando na tua boca? Você basicamente vai fazer esse item. O cara vai pular na sua boca, você vai, tipo, em reação, ativar o item em auto-ataque, o cara vai ser lançado pra algum canto. Se ele acertar uma parede, ele é stunado, tá? Isso aqui é importante citar. Se ele acertar uma parede, ele recebe stun. E esse item é feito pros atiradores, né? Basicamente, pra ser um counter engage. O cara pulando na sua boca, você liga esse item e afasta ele, tá? Ele não é um item muito bom não, tá? Vamos falar a verdade. Eu não vejo quase ninguém fazendo esse item. Eu acho esse item aqui bem fraquinho, tá? Próximo item aí é o Cerco Gélido. Lentidão nos ataques básicos. Ele tem um custo aí de 2.050, bastante, até que bem, tipo assim, ele é meio termo. Aí você vai falar assim, pelos status dele, 600 de vida, 30% de ataque, não é muito bom o valor dele, ele podia ser mais barato. Passiva, Gelo Profundo. Ataques básicos reduzem a velocidade de movimento em 3%. O efeito dura 2 segundos e pode acumular até 5 vezes. Com acúmulo máximo, o alvo recebe 30% de dano extra de orbes de ataque básico. Basicamente, pessoal, pequeno da Inês, basicamente é o seguinte. Esse item, ele vai dar lentidão no cara, ele acumula até 5 vezes. E se o alvo tiver com as 5 stacks, esse item, meu amigo, vai fazer com que você receba 30% de dano extra. Pra quem não tá entendendo, isso aqui é importante citar. Lutador de auto-ataque vai fazer isso e tanque vai fazer isso, porque eles vão ficar ali dando auto-ataque nos caras. E como você vai ficar batendo em área normalmente, acaba sendo que você aumenta o dano que o inimigo recebe, tá? O cara chegou a 5 stacks desse item, você vai tomar 30% de dano extra. É um item focado em ajudar o time e tipo, te ajudar a ter ataque speed, tá? E ele tem a passiva Precisão. Os ataques básicos causam 60 a 130 de dano físico extra. Traduzindo, último assim, o item é um item que ele consegue se pagar naquelas, mas a função principal dele é para boneco que quer chegar, tipo tanque,
Chega no meio dos caras, começa a dar o ataque básico lá, pra estacar esse item, encher a paciência dos caras, usar skill, fazer o que você precisa fazer pra você só basicamente aumentar o dano contra os inimigos, tá? Esse item aqui é importantíssimo pra isso. Próximo item, Lâmina Mortal. Reduz a regeneração de vida, basicamente corta a cura. O item custa 1860, é um valor baixo. Aí ele tem os seguintes atributos: 100 de ataque físico, 15% de velocidade de ataque e 15% de roubo de vida físico. Só pelos atributos que ele tá te dando, ele já tá se pagando. Pelo valor dele e os atributos que ele tá te dando, ele já tá se pagando. Aí ele tem a passiva Reanimar, que recupera 400 a 610 de vida em 5 segundos quando sua vida cai abaixo de 30%. Então se você cair abaixo de 30, você recupera a vida instantaneamente, então te dá um sustenzinho a mais. E tem a passiva Ferimento. Quando uma habilidade ou ataque básico atinge um inimigo, a recuperação de vida e roubo de vida deles são reduzidos em 35%. Praticamente é o corta-cura, pessoal. Reduz a recuperação de vida do alvo. Pra que eu vou fazer isso? Cortar-cura, se é uma composição que se cura muito, né? Tem até que um sustenzinho chato, você faz esse item. Ruína Demoníaca. Isso aqui é muito importante citar. Ele custa 2,90. 90 de ataque o foco dele é aumentar a tua resistência mágica. E vamos lá, ó, 90 de ataque básico, 100 de resistência mágica e 500 de vida. Bastante coisa até pro valor dele. Aí entra a passiva dele, que é o Antimago. Aumenta a sua resistência mágica em até 60% do seu ataque físico, podendo chegar até 300. Basicamente, pessoal, esse item te dá 400 de resistência mágica quando ele tá full estacado. Como que você estaca ele? Se você é um assassino, se você é um ADC ou um lutador, você vai fazer esse item aqui. Esse item vai te ajudar a tancar magos, tá? Lembrando, ele te dá muita resistência mágica. Lembrando que os magos têm formas de alterar isso até que bem fácil. Mas é pra você não ser estourado por nenhum maguinho, tá? Muito importante se citar. Como eu faço ele quando tem muito dano mágico no time inimigo. Próximo item é o Céu Limpo. Redução de dano temporária. Vamos lá. Ele tem um custo de 2.020. E vamos para os atributos. 100 de ataque físico, 10% de redução de recarga e 500 de vida. Só pelos atributos dele, ele já meio que se paga. Aí ele tem a passiva Mutilação, que dá os 30% de lentidão no inimigo quando você usa uma habilidade dele, né? Só que tem um porém. A passiva dele de Mutilação, ela é melhor. Porque além de você dar 30% de lentidão no inimigo, você vai reduzir o dano recebido desse inimigo em 2%, em 20% por 3 segundos. Traduzindo, esse item aqui, você acertou o cara com a habilidade, ele vai te dar menos dano. Isso aqui é muito importante. E ele tem a ativa dele, que é o Dispersar. Ganha 35% de redução de dano por 3 segundos. Lembrando, isso aqui reduz dano em geral. Reduz dano mágico, reduz dano físico, reduz dano verdadeiro. Dentro desse período de 3 segundos, você vai reduzir o dano de tudo que você receber. Lembrando, 90% de 90 segundos de tempo de recarga. Então você usou ele só depois de 90 segundos. Quem faz isso aqui é os lutadores e assassinos, tá? E alguns atiradores quando você tá sofrendo demais. Sofrendo demais contra dano explosivo. Aí agora aqui, lembra, esses são chamados de itens supremos no jogo por uma seguinte questão. Eu não sei nem avançar, são supremos, porque eles possuem uma melhoria. Vamos lá, Arco Solar. 25% de velocidade de ataque, 10% de chance de acerto crítico e 5% de velocidade de movimento. Reforça o alcance de ataque básico, lembrando focado para atiradores esse item aqui. Só pelos atributos que ele tá te dando, meio que ele não se paga, tá? Porque ele tá te dando, ele tá custando 2,50, ele tá te dando muito pouco atributo. Aí entra a passiva dele, que é a precisão, aumenta o dano de ataque básico em 50 e dobra se você for um herói à distância. Então, tipo assim, esse item aqui, aí ele já começa a se pagar porque ele tá te dando 100 de ataque físico no seu ataque básico a mais, então é bastante coisa. E ele tem a ativa, que é o Alvorecer, aumenta o alcance de ataque básico
em 150 e a velocidade de movimento em 20% por 5 segundos. Para heróis corpo a corpo, apenas o bônus de velocidade de movimento entra em vigor e tem 60% 60 segundos de tempo de recarga. Traduzindo, basicamente você vai começar uma fight, se liga esse item aqui, ganha range e velocidade de movimento para você poder fazer as coisinhas, tá? E como eu falei, né, o item supremo ele tem uma melhoria, já vamos falar dela, que é a piscina solar. Vamos lá, o que muda da piscina solar para o item? Os atributos são os mesmos. O custo é mais caro, você só pode fazer depois dos 20 minutos, tá? Porque você precisa desse item aqui, que é a pérola da origem. Ou depois dos 20 minutos você só pode fazer ele mesmo, sem precisar fazer a pérola da origem. Piscina solar. Os status dele se mantém, aí a gente vai lá para passiva precisão, é a mesma coisa. Só que aí o que muda, o que melhora nesse item? Alvorecer. Aumenta em 150 a velocidade de movimento em 40. Então aumenta o seu alcance de ataque básico em 150. O outro item já fazia a mesma coisa, só que o que acontece, ele tá te dando mais 20% de velocidade de movimento por 5 segundos. Durante esse período, os ataques básicos causam 30% de dano extra e mais um inimigo próximo. Então, os inimigos, quanto mais perto do inimigo tiver, mais digamos, dano você vai causar nos inimigos, tá? E aí, lembrando, só a velocidade de movimento entra em vigor se caso esse item for ativado por um boneco melee. A abóbora celeste. A evolução do nosso menino céu limpo. Os mesmos status. A passiva mutilação se mantém, mas o que muda é o dissipar. Olha isso, pessoal, remove todos os efeitos de grupo. Aumenta a redução de dano em 40% e a velocidade de movimento em 30%, ignorando o terreno, por 3 segundos. Abater um herói inimigo recarrega a duração desse efeito. Traduzindo, matou alguém com esse item, ele vai recuperar o tempo de recarga dele. Então numa fight, meu amigo, você pode ficar imortal com esse item, basicamente. Quem faz ele? Os lutadores, né? Mas alguns atiradores e assassinos, tá? O principal são os lutadores e assassinos, mas os atiradores podem fazer esse item, porque esse item acaba sendo bem útil, tá? Lembrando, esses dois itens aqui você só pode fazer após uns 20 minutinhos, tá? Mas bem, pessoal, é o que eu queria trazer pra vocês nesse episódio. É um pouco de explicação do que os itens físicos fazem. Os próximos episódios possivelmente vão ser dos outros itens. Mas bem, pessoal, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Falou e tchau.